Tem muito assunto, mas vamos começar então falando dessa situação do futebol. Então eu já vou começar perguntando para o Leonardo Barbosa. Leonardo, explica para a gente um pouco do que foi decidido nessa reunião. O futebol, então, mantido até o final de semana, com a adequação dos horários, né, para não infringir ali o toque de recolher. E a partir da semana que vem, já está definido, não teremos futebol mineiro por quantos dias, tem treinamento, esclarece para a gente o que ficou definido nessa reunião de ontem à tarde. Boa tarde. Boa tarde, André, obrigado aí pelo convite, abraço Léo, CJ, Grice, é um prazer estar com vocês aqui no Donos da Bola. A gente fez a reunião ontem na Secretaria, né, de Saúde, junto com o novo secretário. Nós apresentamos, assim como o Carlos Starling, né, apontou aí no vídeo da abertura, os números que a gente tem já, né, em relação ao protocolo do futebol. A CBF vem fazendo a maior pesquisa do mundo relativa à prática do futebol durante a pandemia. Então a gente tem dados bem sólidos e bem consistentes que demonstram a eficácia do protocolo, né, que o grau de contágio entre os atletas ele é praticamente nulo, que o número de casos de contágio nos treinamentos é muito baixo, em torno de 2%, e que não tem como ter contágio entre os atletas durante a prática por conta do tempo de contato próximo entre eles. E aí apontamos as questões técnicas para a Secretaria, entendemos que a gente está numa situação muito grave, que a gente está num quadro, de fato, de colapso. Então, o que ficou acertado é que a gente faria essa rodada do final de semana, que a gente faria junto com os clubes, e já está sendo desenvolvida uma campanha, né, para os torcedores, envolvendo os atletas, as comissões técnicas e as equipes em geral, de conscientização, para que, né, que a população cumpra esse isolamento, cumpra esse lockdown, fique em casa, para que a gente possa achatar a curva, diminuir os números. E aí, uma nova conversa na semana que vem, e a gente torcendo para que a gente consiga, já nesses 6 dias, de melhorar a situação, melhorar o cenário, e aí sim continuar com o futebol, utilizando a força que o futebol tem com a população, né, nessa conscientização do cumprimento das medidas de distanciamento. Se os números não melhorarem, a situação piorar até segunda-feira, a tendência é que a gente suspenda a competição por uma semana, porque a onda roxa está decretada até o dia 30 de março. Então aí a gente suspenderia a competição na semana que vem, mas já retornaria com ela no dia 31, na quarta-feira. Perfeito. Tá bem explicado. CJ, sua pergunta. Ô, Léo, prazer falar com você novamente. Hoje nós conversamos no 98 Esportes pela manhã de tudo, de todos os assuntos possíveis. É sempre legal bater um papo contigo. Na verdade, é até uma pergunta que a gente fez pela manhã e você ficou de olhar com a CBF, os jogos dos outros estados, outras competições aqui que estavam confirmadas, outras já tinham sido desmarcadas. Qual é a posição hoje desses jogos que Minas Gerais receberia por Copa do Brasil, Campeonato Paulista, enfim, tudo desmarcado ou algum mantido? Boa tarde. Boa tarde, CJ. Prazer estar contigo de novo aí. O posicionamento é o mesmo, continua, os jogos de equipes de fora estão cancelados, independente das competições. Como é a CBF que organiza, né, a gente ainda está aguardando o ofício com os cancelamentos, mas os próprios estádios, Independência e Mineirão, por serem parcerias públicos-privadas, né, do Estado, já foram comunicados pelo governo sobre a impossibilidade de realização das partidas e já comunicaram tanto as equipes quanto a própria CBF. Mas a gente está aguardando a CBF essa oficialização definitiva. Vinícius Grice. Um abraço para o Léo, muito legal ter você com a gente aqui no Donos da Bola. A gente tem conversado bastante aí nos últimos dias. O Léo já sabe bastante da minha opinião, também sei um pouco das opiniões dele. Prefiro trocar a figurinha dele sobre os shows do Belo, mas infelizmente o assunto tem que ser um pouco diferente agora. Ô Léo, a gente até falou desse assunto já, e existe um questionamento. Hoje, inclusive, o Miguel Nicoleles deu uma boa entrevista ao Redação Sport TV, não sei se você já teve acesso, falando a respeito, defendendo a parada do futebol, né? E ele falou muito da questão da sensibilidade, né? Da gente estar vivendo um momento de 3 mil pessoas morrendo por dia e o futebol vivendo um mundo à parte, como se nada tivesse acontecendo no país. Como que vocês da federação, já falou da questão da campanha de conscientização, que eu acho importante que seja feita mesmo, aproveitar o alcance, a força do futebol, mas como que vocês enxergam essa questão da sensibilidade mesmo com relação ao momento do país ou de Minas Gerais como um todo?
Prazer, né? Tá contigo de novo. Também preferia ter assuntos mais amenos, né? Pra gente poder estar trocando bola de coisas mais leves, mas infelizmente não tem jeito. Essa é uma discussão, né? A gente até já tinha discutido sobre isso, que não tem resposta pronta, né? Até acompanhando o que vem acontecendo no mundo todo, a gente está vendo aí que a Europa alguns países da Europa estão parando numa terceira onda, Portugal, França, Espanha, que o futebol ele continuou, ele não foi paralisado no resto do mundo. Então, assim, de fato, por que há a defesa da continuidade do futebol? Porque a gente consegue criar essa bolha mesmo. O futebol, a gente consegue no futebol cumprir um protocolo que nenhum outro setor da economia cumpre, né? De testagem, de acesso, de rigorosidade nesse controle. Agora, a fase de sensibilidade a gente tenta trazer para o lado da educação e da mobilização. É usar a força do futebol para conscientizar as pessoas, usar os ídolos, usar os atletas para essa campanha, para que possa, enfim, conscientizar as pessoas da necessidade de ficar em casa. Então, a gente quer trabalhar, na verdade, a força do futebol, né, e usar o futebol como um momento de lazer, né? A gente poder aproveitar, né, que a pessoa vai ficar em casa e ter partidas para ela assistir e que isso possa, de alguma forma, facilitar, né, esse isolamento e esse cumprimento domiciliar do que não tenha nada, que não tenha nenhum evento, que a gente não possa ter o futebol. Então, a gente ganhou esse voto de confiança da Secretaria, mostrando para o governo que a gente pode trabalhar nessa campanha e estamos imbuídos e confiantes que a gente vai conseguir conscientizar, que a gente vai ter uma melhora dos números até a semana que vem para a gente poder continuar o campeonato sem parar. Tomara, e até por conta dessa piora dos números e ainda a questão da onda roxa do governo, a gente também, né, optou por fazer uma mudança aqui. A gente está com 2 comentaristas por vez. O Léo Gomide, a gente está vendo, está participando de casa, né, por home office. Então, cada semana, um comentarista fica em casa nesse momento de agravamento, de onda roxa e tudo mais. Então, Léo Gomide, de casa, faça sua pergunta ao nosso convidado, Leonardo Barbosa. Uma boa tarde para você. Boa tarde, André. Boa tarde aos amigos do estúdio, a quem está em casa nos acompanhando. Espero que estejam todos protegidos. Vou chamá-lo pelo sobrenome, né? Porque senão fica muito Léo na conversa. Barbosa, um grande abraço. Prazer em conversar contigo novamente, né? Antes do início do programa aqui, a gente trocava algumas ideias e falávamos a respeito de que estamos nessa situação há um ano, né? Que a primeira paralisação ela foi muito por conta de um certo desconhecimento sobre o que viveríamos, né, por conta da pandemia, os estudos científicos com relação à velocidade de propagação do vírus dentro da sociedade, até mesmo dentro de uma modalidade esportiva como é o futebol, ou seja, precisávamos de embasamento para saber como nos comportaríamos no esporte, mas também na sociedade, né? Eu queria que você, se possível, fizesse um balanço. Eu sei que a questão monetária, o poder econômico do futebol faz com que vocês vivam, com todo respeito, um mundo à parte na questão de testagem de atletas, jogadores, times, funcionários, clubes, e aí por isso esse dado de 2,2% apenas de infectados nos testes feitos por competições organizadas pela CBF. Até um pouco nessa questão da sensibilidade. Fazendo um balanço, você acredita que o futebol foi por outro caminho do que escolheu a sociedade para combater a pandemia? Bom, Xará, prazer estar contigo aí mais uma vez. A gente, desde o início, a Federação Mineira ela foi a primeira a paralisar o futebol em março do ano passado. Assim que teve, né, a determinação, a gente cumpriu, vamos parar, vamos entender o que está acontecendo. E aí a gente começou as conversas com a Secretaria de Saúde, com os órgãos todos de saúde, fizemos várias reuniões para tentar desenvolver o protocolo. E a nossa conversa sempre foi o seguinte, falei, olha, nós queremos estar junto, a gente quer caminhar, ninguém mais que a federação quer ter um ambiente seguro para a prática do esporte, né? A gente não estaria insistindo numa prática de um campeonato se tivesse risco, de fato, para acontecer um problema e a gente ser holofote e receber as críticas, né? E tudo mais. E aí, desde o início, a nossa conversa com a Secretaria foi qual é o protocolo que a gente tem que cumprir, que talvez os outros ramos não consigam, mas que a gente possa criar um ambiente controlado para permitir a prática e para usar a força do futebol nesse outro viés, né, de educação, de conscientização. Então, foi a partir daí que a gente começou a discutir os protocolos
ele foi aprovado, né, em junho, julho do ano passado, a gente retomou o campeonato e viu que esse protocolo ele foi bem sucedido. Tanto que a gente fez algumas atualizações, algumas adaptações, mas à medida que a medicina foi conhecendo a doença, a gente pôde adaptar o protocolo e tem hoje, né, esse protocolo rigoroso, que vai ser cada vez mais rigoroso, mas que tem números muito concretos e que a gente tem resultados assim, por exemplo, muito se pergunta, mas tirando os atletas e o pessoal que trabalha nos jogos, a gente não tem nenhum caso de infecção durante os jogos da equipe que trabalhou, nenhum. Por quê? Porque todo mundo trabalha com distanciamento, com máscara, com álcool gel, então você não tem a possibilidade de ter um contato, né, que é definido pela medicina como necessário para a infecção. Então, hoje a gente tem essa segurança, né, como o Carlos Starling disse, que o protocolo ele é seguro, que a prática pode ser realizada. Então, por que não mostrar para a sociedade, não só usando a força, a paixão das torcidas, mas que um protocolo bem executado, ele é capaz de ultrapassar qualquer dificuldade da pandemia para que fosse conscientizar outros ramos para adotar protocolos da mesma forma, para a gente poder retomar a vida no novo normal, mas com segurança para todo mundo. Olha só, a gente estava falando aqui bastante, Leonardo, sobre a questão do calendário. Acho que essa é uma grande dúvida, tanto do CJ quanto do Grice, né? Vocês querem formular essa pergunta para ele? Indo ao encontro do que ele falou aqui, de uma visão otimista de perder. A melhor visão seria, obviamente, redução dos números até domingo. E nem parar. Manutenção. Mas ele disse na primeira resposta que provavelmente pode parar uma semana. Parando uma semana, nós perderíamos 2 rodadas, a 6ª e a 7ª. E teria uma mexida ali na 8ª, porque o Cruzeiro tem data marcada para o Independência no dia 30. Então teria que jogar contra o Coimbra, o América joga na 4ª e no Independência, teria que ter uma mexida ali nessa data do Cruzeiro. Essas 2 datas, nesse plano B, onde é que elas se encaixariam depois para que não tivesse confronto de Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores? Sim. Quer acrescentar? Léo, até aproveitando que você vai falar disso, Léo, eu gosto que você, como CJ, é da ala otimista, né? Eu normalmente sou da ala um pouco mais pessimista. E queria saber se, porque assim, né, você falou que tá previsto até o dia 30 a onda roxa, mas não necessariamente ela vai terminar no dia 30, né? Tem algumas cidades, por exemplo, que estão há mais de 15 dias na onda roxa e permanecem. Caso a onda roxa continue por mais do que esses 15 dias e que o futebol tenha que ser paralisado por um período maior, vocês já estudam algum tipo de atitude, inclusive junto à CBF, né? Porque o calendário nacional e o estadual, eles podem se chocar em algum momento. A gente está vendo cidades em situações completamente diferentes, estados em situações diferentes. Já existe uma conversa nesse ponto, tanto da federação quanto da CBF, caso o cenário seja mais pessimista? Bom, a nossa conversa com a Secretaria de Saúde ontem, o pedido de paralisação é muito mais porque os números, ainda que na onda roxa, os números estão muito altos. Porque pouca gente parou para perceber que assim, a onda roxa ela foi decretada há 15 dias atrás, né? Atingiu o Triângulo e algumas macro-regiões do estado. Nós temos 3 cidades de times do módulo 1, Patrocínio, Patos e Uberlândia, que já estavam na onda roxa desde o início. E Uberlândia, por exemplo, continuou realizando jogos, porque a prefeitura baixou um decreto, nos deu um ofício dizendo que poderia ser realizado, que a gente conseguiria cumprir o protocolo. Então, eu tive jogos, por exemplo, da Copa do Brasil na semana passada, do Uberlândia com o Luverdense, lá em Uberlândia, durante a onda roxa. Segunda-feira, teve jogo do Uberlândia em Uberlândia também na onda roxa. Então, o que foi conversado com o Estado é que, assim, essa solicitação, independente da onda roxa, é muito mais pelos números que a gente tem do que efetivamente por estar ou não da onda roxa. Tanto que o próprio governador, na semana passada, ele deu uma coletiva e disse, né, que as partidas poderiam permanecer. A grande questão é que houve um agravamento dos números. Então, por isso que a gente trabalha hoje com essa interrupção de uma semana. Agora, é claro que a gente, há um ano que a gente vem trabalhando dia após dia, né? A gente não tem como prever o que vai acontecer e tudo mais. Se parar uma semana em relação a essas 2 rodadas, a gente tem uma rodada vaga, uma data vaga, que é no dia 9 de maio, que a gente até já tinha deixado mais para o final do campeonato mesmo, justamente porque a gente precisasse fazer alguma adaptação. Então, sendo essas 2 rodadas, a gente consegue terminar o campeonato dentro do prazo, sem mexer com o calendário nacional. Agora,
a pandemia, né, o colapso, né, ele não é só em Minas Gerais, ele é no Brasil todo. Então, não adianta também eu pensar só em Minas, porque pode ser que São Paulo, que outros estados tenham situações mais graves e que aí o calendário tem que ser alterado não para atender Minas, mas para atender outros estados em geral. Então, sim, a gente está em contato com a CBF vem monitorando, mas essa, como você bem disse, Brice, essa alteração do calendário ela vai ter que ser nacional, né? Então vai depender muito de como que, não só em Minas, mas nos outros estados vai caminhar a questão da pandemia, para a gente saber se os estaduais vão conseguir terminar dentro da data ou não. Mas por enquanto a gente está monitorando, conversando, mas não tem ainda plano A, B, C ou D, porque existem muitas variáveis para acontecer até lá. Léo Gomide, fecha a entrevista aí para a gente com o Leonardo Barbosa, faça a sua pergunta. Barbosa, no ano passado tivemos praticamente 4 meses de paralisação. Caso seja um cenário de indefinição como foi no ano passado, algum clube do interior, talvez você não queira falar o nome, se é que existe, manifestou já a federação que não tem estrutura econômica para passar por 2 anos com paralisações tão longas? Bom, Gomide, a questão é a seguinte, como você bem disse na sua fala anterior, ano passado, quando teve a paralisação, era tudo muito novo, ninguém sabia o que ia acontecer, como se comportar. Hoje, apesar da situação ser tão ou mais grave do que era, a gente já sabe como se comportar. Então, a gente já tem um protocolo, a gente sabe que o protocolo é seguro. Então, assim, a gente não trabalha, isso foi dito, inclusive, na secretaria, inclusive eles sabem disso e concordaram, não há pra gente essa necessidade de uma paralisação tão grande, entendeu? Porque o protocolo ele é bem feito e ele é apto, inclusive, durante a onda roxa. Então, a tendência é que, havendo uma melhora nos números, ainda que a onda roxa persista, que a gente consiga retomar o campeonato, né, no mais tardar aí no dia 31 de março, e fazer a competição terminar dentro do prazo, justamente para não ter mais uma incerteza em relação ao calendário, a questão de contrato de jogador e tudo mais. Então, como hoje a gente já tem um protocolo, é muito mais uma questão de um apelo para a gente tentar fazer baixar os números do que esperar o comportamento da pandemia. Leonardo Barbosa, diretor de competições da Federação Mineira de Futebol, muito obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos. Já tem horário dessa reunião de segunda-feira? Seria manhã, tarde, noite? Não, ainda não. A gente ficou de conversar ao longo da semana, mas não tem horário ainda não. Mas vai ser na segunda, só isso que a gente sabe. Agendar, então, uma visita sua novamente na terça, para a gente atualizar aí os nossos telespectadores sobre essa questão do futebol. Muito obrigado, viu, Leonardo? Que os números abaixem, que o futebol, quem saiba, não possa parar, não tenha que parar e que se pare o mínimo possível. Eu que agradeço pelo convite, estou sempre às ordens, é sempre um prazer. E aí contar com a grande audiência aí do Donos da Bola para a gente poder, de fato, conscientizar as pessoas, né? Vamos ficar em casa, vamos cumprir o isolamento, vamos cumprir esse lockdown, para que a gente possa, pelo menos os fãs do futebol, a gente possa continuar com o futebol, para que o futebol possa trazer um pouco de alegria para as pessoas nesse momento tão complicado, né? Já que a gente já demonstrou que consegue realizar as partidas de forma segura para os envolvidos. Muito obrigado aí, tuas ordens. Tá certo. Nós que agradecemos. Então, o Leonardo Barbosa explicou bastante aí, eu acho que esclareceu todas as dúvidas sobre essa questão do futebol em meio à pandemia. Vamos torcer, então, para ser uma paralisação menor possível, né, caso aconteça. E no final aí, deixando o recado, nós estamos numa semana de clássico aí, um Cruzeiro e América no final de semana, né? Então, torcedor, se você quiser e puder fazer sua parte, não ir para a porta de CT, não fazer rua de fogo, não ir lá receber seu treinador para descer do ônibus na porta do estádio. Até porque está no toque de recolher, né? Se for, é multa. Na porta do estádio. Então, assim, vamos usar um bom senso para que, né?